Irmãos, a história do Êxodo é uma história fantástica, né? Eu acho a história do Êxodo a história mais emblemática quando a gente pensa em Deus apontando, mostrando o que ia fazer, né? Acho que nenhuma outra história da Bíblia é tão clara e aponta tanto para o sacrifício e para aquilo que Jesus veio fazer do que a história do Êxodo, de Deus tirando o povo dele, que vivia na escravidão, na servidão, tirando e através de um homem e levando para uma terra prometida, para um lugar onde havia uma promessa. Então, para mim, o Êxodo é uma história fantástica. É nela que a gente tem talvez os milagres mais maravilhosos, né, irmãos, da Bíblia. Jesus fez vários milagres, várias curas, mas mar abrindo, água saindo da rocha, pão caindo do céu. Irmãos, assim, eu acho que esse povo foi abençoado, né? Nós somos abençoados, mas eles viveram algo fantástico. Então, o Êxodo, para mim, é uma história que me chama muito, muito atenção. Então, é a história de um povo cativo, um povo que pertencia a Deus, mas que estava na escravidão e que Deus libertou. E eu queria que você abrisse comigo, e vamos ler alguns textos rápidos. Tá? Êxodo 2, versículo 23. O porquê que Deus, então, separou Moisés para libertar esse povo. Êxodo 2, 23, diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, o povo de Israel estava escravo e clamou a Deus. Depois de 430 anos ali, o povo clamou a Deus. E Deus se lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaque, com Jacó. E ouviu, né? A palavra diz, e atentou para a sua condição. O que eu quero deixar claro aqui é que o povo que estava cativo, ele clamou a Deus. Então foi o povo que pediu essa salvação, que veio clamando durante gerações, né? 400 anos, irmãos, a gente não tem ideia, né? 400 anos, se a gente for voltar atrás, é quase quando o Brasil foi descoberto. São 600, né? Não são... São 500 anos atrás, né? 430 anos é quase isso. Então é muito tempo que o povo ficou cativo. E Deus, então, vai salvar. E aí a gente vê que Deus separa Moisés, você vai achar isso em Êxodo 3, na sarça ardente, todo mundo conhece, fala com Moisés, fala que ele é o escolhido, que ele vai livrar o povo, e tem toda aquela conversa, Moisés fala com Deus. E Moisés, então, ele vai até Faraó, capítulo 4, vai negociar com Faraó a saída do povo do Egito. E aí Faraó, de maneira alguma, o que você está pensando? Não vou deixar de jeito nenhum, faz o seguinte, vamos apertar mais o cerco aí desses israelenses, desse povo hebreu, porque eles estão muito ociosos, então vamos dar mais trabalho para eles esquecerem esse negócio de adorar a Deus. E eles começam, então, Faraó aperta o cerco, piora a situação. Então Deus levanta Moisés, vai lá, né, pedir, e a situação piora do povo. Aí Moisés fica sem saber, irmãos. E aí, abre comigo, Êxodo 5, 22. Que é exatamente isso que eu estou falando. Êxodo 5, 22 vai ser Moisés perguntando para Deus. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo
por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Então, Moisés dá uma cobrada no Senhor, né? Ó, o senhor me mandou ir lá, fiz o que o senhor mandou, e o senhor não está cumprindo sua parte. Basicamente isso que Moisés está falando com Deus, né? E aí é interessante que Deus responde a Moisés. E eu quero ler o texto que está aqui a partir do versículo 2 de Êxodo 6. Então, Êxodo 6, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Aí Deus dá uma ordem para Moisés. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Eu vos livrarei da sua servidão. Eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Eu vou tomar vocês por meu povo. Eu serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu vou dar essa terra a vocês como possessão. Eu sou o Senhor. O Senhor falou para ele falar isso para o povo. Você já imaginou, irmãos? Um homem de Deus chegar aqui, ó, Deus está falando tudo isso que ele falou. Tudo que Deus prometeu para o povo. Eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei, eu vos tomarei por meu povo, eu serei o vosso Deus, eu vos levarei à terra, eu vos darei por herança essa terra. E agora vamos ler o versículo 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés. Eles, em outra versão, diz, eles não deram ouvido a Moisés. Como assim, querido? Como assim? Alguém que está clamando há 400 anos por um livramento. Alguém que, gerações clamando pela libertação. Então Deus levanta um homem que vai lá falar em nome dele, que faz promessas maravilhosas. Como alguém, depois de ouvir tantas promessas maravilhosas, pode viver sem esperança, sem escutar? E aqui eu quero trazer para a gente, como nós, cristãos, que éramos escravos do pecado, que éramos cativos, como nós podemos ter tanta revelação, ter tanta promessa que nós, domingo após domingo, no mínimo, domingo após domingo nós temos ouvido, mas eu espero que você diariamente ouça, leia as promessas do Senhor, medite, lembre-se daquilo que Deus tem prometido para nós. Como nós podemos então ouvir e continuar vivendo uma vida que não é a vida que Deus planejou, que não é a vida que Jesus falou, a famosa vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aqui eu quero fazer um parêntese, porque a vida abundante, às vezes, ela é distorcida. A vida abundante, ela não tem muito a ver com o que a gente tem de posse,
aquilo que a gente tem de alegria, aquilo que a gente tem de saúde. Ah, pastor, mas então o que é vida abundante? A vida abundante, a palavra diz, abundância é algo que transborda, é algo que sai de você. E essa vida que é abundante não é a vida que nós vivemos normal, mas é a vida Zoe, é a vida de Deus, é a vida que flui do Senhor. Então, Paulo é um grande exemplo, tem vários grandes homens de Deus, mas eu quero citar Paulo porque todo mundo conhece. Paulo, ele viveu perseguição, irmãos. Ele morreu decapitado. Ele mesmo escreveu, né? Eu sei ser humilhado e sei ser honrado. Sei viver em abundância, sei viver em escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse Paulo vivia a vida abundante. Porque na perseguição, o que saía dele? Vida abundante. Na escassez, o que saía, o que abundava, o que transbordava dele? Vida de Deus. Então, a vida que Deus quer para nós é uma vida abundante, independente das circunstâncias. Porque todos nós vamos passar por dificuldades. Irmãos, você deve ter uma dificuldade, você pode ter uma enfermidade, você pode estar desempregado, você pode... ou não. O importante é que, independente das circunstâncias, quando espremerem você, espremerem a mim, sai a vida de Deus, Zoe. Amém? Então, por que nós muitas vezes não vivemos essa vida se Deus nos prometeu? E aqui eu quero acabar de ler o versículo 9, que está a resposta no texto. Então assim diz, desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Dois fatores fizeram com que o povo não desse ouvido a Moisés. A ânsia de espírito e a dura servidão. Eu fiquei muito em dúvida com qual começar, porque um deles é algo interior e outro é algo que é externo. A dura servidão é algo que nos colocam, é algo externo, é algo que vem de fora para dentro. E a ânsia de espírito é algo que é dentro de nós, é algo interno. E eu acho que eles estão interligados. Então eu pensei em começar pela dura escravidão, porque no final das contas ela ajuda a você ficar nesse sentimento de ter ânsia de espírito. A gente vai falar sobre isso, mas eu acho que eu vou começar como o texto vai. Então, por causa da ânsia de espírito e da dura servidão ou escravidão. O que é ânsia de espírito? Às vezes você pode pensar assim, é ansiedade. Não é só ansiedade. A ânsia de espírito no texto, e aqui é engraçado porque eu fiquei meio em dúvida, eu fui pesquisar. Os hebreus, eles não e a língua hebraica, né? Ela não é como o grego. Então, apesar de nós sermos espírito, alma e corpo, isso sempre foi assim, para os hebreus, o espírito e a alma eram o ser interior. Então, quando ele fala uma ânsia de espírito, ele está falando de algo como emocionalmente esmagado. E a emoção a gente sabe que é algo de alma, né? Não é algo do espírito. Não quero ser confuso nesta manhã, amém? Tá claro? Então, quando eu falo assim, por causa da ânsia do espírito, ele está falando assim, porque o povo hebreu ficou 400 anos debaixo de um esmagamento das emoções, algo interno, que isso causou essa surdez espiritual. Então, o texto também, algumas versões diz angustiado, alguns textos dizem abatido, abatimento de espírito, angústia de espírito.
E eu quero trazer para a nossa realidade, irmãos. Quais são as situações que nos levam a chegar a esse ponto? Nós que somos povo de Deus, nós que fomos remidos pelo sangue, nós que temos as promessas. Não sei você, mas eu sempre me pego às vezes desanimado, e o desânimo é um pouco sobre isso. Às vezes as coisas não são do jeito que você gostaria, às vezes a vida abundante que você sonhou para você não é a que você está vivendo. E você se pergunta, meu Deus, mas onde eu estou errando? Então, eu queria citar alguns pontos para a gente pensar juntos nessa manhã. Eu acho que um cristão, ele precisa viver em paz. Essa é a marca do cristianismo, eu acho, de uma pessoa. Se você é um cristão e você não vive em paz, você não está aproveitando, você não está vivendo a vida abundante que o Senhor tem para você. Faça uma análise da sua vida. Eu tenho paz? Eu consigo confiar em Deus? Ou eu estou sempre preocupado? Eu estou sempre em dúvida? Então, eu acho que alguns pontos que a gente pode colocar aqui. Primeiro, a ansiedade. A ansiedade é algo que pode trazer uma ânsia de espírito. É você nunca estar tranquilo, você está sempre preocupado com aquilo que vai acontecer. Você está sempre com medo do que pode vir. Você está sempre com medo de não conseguir pagar as contas. Você está sempre com medo ou ansioso para saber se você vai ter emprego ou não vai. Será que a minha empresa vai dar certo? Será que a minha empresa vai quebrar? Será que eu vou conseguir prosperar? Será que eu não vou? Será que o meu filho vou conseguir dar uma escola para o meu filho? E isso, não é que você não precisa se preocupar, irmãos, mas isso, quando começa a ser um peso, quando começa a ser algo que tira a sua paz, isso traz uma ânsia de espírito. Será que eu vou ficar doente? Vou falar por mim, e não vou tomar essa doença para mim, mas a hipocondria, irmãos, ela é perigosa. Talvez eu esteja falando com alguns aqui. A hipocondria faz você ver que fulano de tal ator morreu de câncer no intestino. Aí você já começa assim, ai meu Deus do céu, eu preciso fazer exame, porque eu acho que eu estou... Aí começa a doer a barriga, aí você já fica despreocupado, aí já vai no chat GPT, porque hoje não existe mais Google, né, irmão? Você vai lá no chat GPT, quais são os sintomas? Aí tem 30 sintomas, tem um que você tem, pronto, aí já vai... Irmãos, parece brincadeira, mas às vezes isso limita a vida de uma pessoa. Esse tipo de coisa, esse tipo de situação pode nos trazer ânsia de espírito, ansiedade. Segundo ponto, excesso de preocupação. Mais uma vez, precisamos estar preocupados, irmãos. Eu sou pai, eu sou marido, eu sou pastor, eu preciso ter preocupações, eu não posso ser alguém que não estou nem aí. Mas a preocupação excessiva com meu Deus, como que vai ser o dia de amanhã, que tem um pouco a ver com ansiedade, essa preocupação, isso tudo vai esmagando a nossa alma, vai trazendo um cansaço emocional. Então, muitas vezes você está bem fisicamente, dormiu 10 horas e acorda cansado, acorda com problema. Outro ponto que muitas vezes nos acomete são as frustrações excessivas e repetidas. Já tentou uma vez, não deu certo. Tentou a segunda, não deu certo. Tem orado há 10 anos e nada acontece.
Então você vai se frustrando, frustração em cima de frustração. Você luta e fracassa. Aí você luta mais um pouco, fracassa de novo. Isso vai cansando a nossa alma e às vezes a gente fala assim, eu não vou mais lutar. E aí você simplesmente fica estagnado. São coisas que vão tocando a nossa alma, vão tocando o nosso ser interior e vão nos fazendo ficar presos, ficar angustiados de alma. Pecados do passado, irmãos. Muitas vezes a gente, por causa de pecados que cometemos lá no passado, nós somos acusados, já fomos perdoados, mas nós mesmos nos acusamos, nós fizemos escolhas erradas, nós fracassamos, e então, às vezes a gente acha que porque eu fiz tal coisa, eu não sou mais digno e Deus não pode mais me usar e está tudo certo. Então, mais um motivo. Outro ponto. Muito tempo, a espera por muito tempo vai cansando, irmãos. É ou não é? Esposas que oram pela conversão do marido por 20, 30 anos. Conversão ou retorno do filho que hoje é filho pródigo. Você está orando há 10, 15 anos e você não vê as coisas acontecendo. Esperar por muito tempo pode cansar. Sabe? A espera faz parte, irmãos. Abraão esperou muito tempo para ver cumprido a promessa. José esperou bastante tempo para ver os sonhos dele se realizando. Imagino que Jesus... Tem um pastor que a gente ouviu que ele fala da imaginação santificada, né? Eu fico imaginando Jesus, não aconteceu isso, tá, irmão? Não está na Bíblia, mas eu imagino Jesus assim, Pai, deixa eu descer logo, deixa eu fazer minha parte. Espera, na plenitude dos tempos você vai. Jesus teve que esperar para vir, irmãos. Há uma espera e assim, essa espera vai angustiando, vai esmagando, mas eu não consigo nunca o emprego que eu queria, eu estudei, eu fiz, eu não consigo salário. Essa espera pode ir nos pressionando, E aí você chega e fala, será que Deus lembra de mim ainda? Será que Deus ouviu mesmo minhas preces, as minhas súplicas? Essa é a ânsia de espírito. E se você não sente esse sentimento em nada do que eu falei, glória a Deus, irmãos. Mas é natural na vida cristã, porque a gente muitas vezes acredita naquilo que a Bíblia não diz. Até mesmo daquilo que eu te falei da vida abundante. A gente não quer ter problema, a gente não quer ter perrengue, a gente não quer nada, a gente não quer boleto. Minha esposa que fala assim, paga o seu boleto. Então a gente não quer, a gente quer só aleluia e glória a Deus. Mas isso esse dia a dia vai minando o nosso interior. Isso acontecia com o povo de Israel, irmãos, 400 anos, sendo pressionado, tendo que fazer tijolo, sem palha, tendo que viver debaixo do jugo, naquele sol escaldante, enfim, centenas e centenas de anos. E aquilo foi trazendo uma angústia ao coração deles. E eles não ouviram as promessas que Moisés fez, que Deus fez através de Moisés. Bom, o segundo ponto é a dura servidão. E a dura servidão é algo que como eu posso dizer? É algo que vem sobre nós, não é algo que nasce do nosso coração. E talvez algo nasça do nosso coração, porque algo vem sobre nós. Por isso que eu falei que eu fiquei em dúvida por qual eu começava. Mas a dura servidão também tem vários tipos de servidão.
que eu queria comentar hoje com vocês. Existe a servidão, que eu pensei, como falar isso, mas é a servidão da sobrevivência, irmãos. A gente vive apenas para sobreviver. Então você não tem vida, você sobrevive. Você acorda, você paga suas contas, você trabalha, você recebe, você paga e amanhã começa tudo de novo e não dá tempo para viver. É como se você fosse pressionado por essa vida. Não sobra tempo para Deus, não sobra tempo para a família, não sobra tempo para servir, não sobra tempo para descansar. E a vida deixa de ser abundante. Então, a sobrevivência, muitas vezes, nos faz escravos. E eu me enquadro nessa. Eu acabei de falar sobre não ter férias, acabei de falar, vocês veem, eu chego aqui 10 horas da noite para acordar no outro dia 4h30, 5, para ir de novo para São Paulo, e paga a conta, e vai, e sai, corre atrás de carona, e volta, e chega e não consegue vir num GC, não consegue ir na sala de... Sabe assim, irmãos? Você vai vivendo pressionado pelo dia a dia. E a hora que você vê, os anos estão passando e você está sobrevivendo. A servidão da sobrevivência. A servidão da rotina, mesma coisa. Você vive debaixo de uma rotina extenuante ou de uma rotina qualquer e você vive no automático e não toma o protagonismo da sua própria vida. E não decide, você simplesmente faz aquilo que você tem que fazer. Sem tomar um rumo, sem ter um propósito, sem ouvir a Deus, você vai vivendo e tendo uma rotina. Você vai vivendo e você já não sonha mais. Eu acho que era assim que o povo de Israel estava naquele deserto. Eles já não tinham mais sonhos. Acho. Mas eles clamaram. Mas a dura servidão, ela vai te pressionando e você vai se curvando, e vai vivendo, e você já não tem mais meta, as metas que você tem já não são mais suas. Eu posso dizer, tenho metas de trabalho. Quem aqui tem meta para cumprir no trabalho? Vocês sabem do que eu estou falando? Então são metas, resultados, cobranças, performance. É isso. Rotina que vai pesando sobre os nossos ombros. Sempre alguém esperando mais de você. E aí você sente uma coisa que eu sempre falo com a Etel, um sentimento de inadequação. De você não se sentir... não é importante a palavra certa. De você se sentir inadequado para aquilo que você faz. Então, às vezes, você tem aqui, eu não sei, não quero ser profeta, mas às vezes você, mulher, você está fazendo com que seu marido se sinta inadequado como pai. Às vezes você, marido, está fazendo a sua mulher, sua esposa, se sentir inadequada como esposa. Sabe por quê? Porque você só critica. Você só vê o erro. Você só reclama. E a pessoa começa a se sentir, eu não sou bom pai. Eu não nasci para isso. Porque tudo tem alguma coisa, e quando o elogio vem, ele vem mais ou menos. É aquele negócio, tá bom, mas podia melhorar. Todo mundo pode melhorar, irmão. Você não precisa falar assim, tá bom, mas precisa melhorar. A gente sabe que a gente precisa melhorar. Elogie. Então, esses sentimentos vão emocionalmente nos afligindo. Essa pressão externa vem sendo colocada sobre nós e nós ficamos escravos de uma aprovação. Então, muitas vezes, e esse é um outro tipo de escravidão, queridos, e principalmente adolescentes, jovens,
A gente fica escravo da aprovação. Você não precisa agradar todo mundo, você precisa agradar um só, que é Jesus. E se isso tiver que desagradar todos os seus amigos e amigas, adolescentes, escutem isso. Desagrade quem for. Agrade a Deus. Honre aos seus pais. Mas não entrem nessa ditadura que a cultura diz, que você precisa ser bonita, bem cuidada. Não estou falando para desleixar. Mas que você precisa se vestir de tal jeito, que você precisa ser amigo de todo mundo, que você precisa ser a pessoa mais, sabe, a pessoa mais legal da escola. Não, isso não é verdade. Você não pode ficar escravo disso, porque por muitas vezes adolescentes se perdem para agradar amigas, amigos, namorado, namorada, e isso vem do inferno, irmãos. Preciso ser honesto. Não precisa se agradar. Então a servidão da aprovação é mais algo que vem nos afligir. Isso serve para adulto também. Sabe aquele cara bonzinho? Não quero me desgastar com ninguém. Então você vai engolindo sapo, vai engolindo sapo. Irmãos, servidão da aprovação. Quem dirige a nossa vida, a sua vida é Deus, e não é a opinião das pessoas. Uma servidão que até o próprio Senhor fala, né? Servidão do dinheiro, ou da falta de dinheiro. A gente vive a nossa vida correndo atrás de dinheiro, irmãos. E a única coisa que a Bíblia chama, que o Senhor chama de Senhor, e compara a Deus, são as riquezas, é o dinheiro, né? Ninguém pode servir a dois senhores. E isso muitas vezes nós vivemos uma ditadura e uma opressão por ganhar mais, por ter mais. E a sua vida toda, ela é direcionada a ganhar dinheiro. Tudo que você faz só pensa em ganhar dinheiro. Normalmente esse tipo de gente ou é muito mão de vaca, ou é muito gastador. Meu chefe fala assim, você tem que comprar um monte de coisa, porque vendedor que não tem dívida não é um bom vendedor. Tem que estar gastando, porque aí você tem que ganhar dinheiro. Então essa vida ela é assim, ela nos torna consumista, ela é uma coisa que acaba virando uma escravidão. O dinheiro, eu li uma frase muito boa, o dinheiro é um excelente servo. Quem quer ter dinheiro como servo? Amém? Eu quero também, irmãos. Mas ele é um péssimo senhor. Então, às vezes você está vivendo debaixo de uma escravidão, de buscar ganhar e você só pensa em dinheiro, só pensa em remuneração, comprar mais, ter mais, e aí o seu coração já achou um ídolo, aí o seu coração já achou um outro senhor, e esse senhor não é Deus. Isso também é uma escravidão. A escravidão, a servidão do pecado mesmo, irmãos. Quantos cristãos estão presos na prostituição? E prostituição aqui não é vender o seu corpo, mas é toda e qualquer situação, eu não sei se eu posso falar aqui, toda e qualquer situação que não, movimento, que não seja dentro do casamento, irmãos. Então, jovens, existe uma promessa de Deus muito, muito linda a respeito. Eu vou falar, tá, irmãos? Do sexo. É uma promessa de Deus e é um presente que Deus deu para a humanidade, para que seja vivido dentro de um matrimônio, dentro de um casamento. A prostituição é quando você deturpa isso, é quando você tem esse tipo de relacionamento fora do seu casamento. Quantos jovens estão presos na prostituição? Quantos jovens e homens casados e senhores
e idosos, provavelmente também, estão presos na pornografia, irmãos. Servos, escravos do pecado. Irmãos, quantas pessoas estão presas nos jogos? Agora está em moda esse negócio de bet, né? Eu nem sei estatística, não estudei, mas muita gente está preso nisso. Perde família. Antigamente era carteado, depois virou bingo, agora é a bet. Sempre vai ter alguma coisa para você ficar viciado, que o diabo vai usar para destruir a sua família, para destruir a sua vida. Você se torna escravo de pecados, irmãos. Às vezes você não está nesses pecados assim, mas você é preso na mentira. O pastor Marcelo mesmo já pegou isso, então eu posso usar. Ele falou que ele era antes de se converter, era um mentiroso inveterado. Inveterado, é isso, né? É um mentiroso. Sabe aquele cara que quer contar vantagem, irmãos? Então você foi lá e fez um gol. Um golzinho, meia boca lá no jogo. Aliás, irmãos, estou preparando a minha volta para o futebol, hein? Já falei. Estou firme e forte. Caião, tá aí? Cadê o... Dia 15, então, mas dia 15 ainda vou ficar igual o Pibolim. Mas em novembro eu vou voltar com força. Às vezes você vai lá e faz um gol. Aí na rodinha lá dos amigos você já dá uma aumentada, né? Não, dei um rolinho. Você não vai ganhar nada mentindo, queridos, mas você está preso na mentira. Você sempre tem que aumentar um pouco para ser elogiado, para alguém falar que você é melhor, para você se sentir melhor. Isso é uma escravidão. Escravidão da mentira, escravidão da ira. Está sempre se irando, você não consegue entrar no carro sem buzinar, irmãos. Estou falando com vários homens aqui agora. Vou contar uma vez eu estava dentro do carro, eu e Etel, muitos anos atrás. E eu entrei no carro, saindo do estacionamento, tinha um carro parado na minha frente, saindo. Vocês já andaram, quando tem alguém andando lento na sua frente, que você quer passar e a pessoa anda devagar? E aí parece que ela anda em zigue-zague, assim, você não consegue passar, vai dando nervoso. E o carro estava assim. A gente precisava sair e o carro devagar, o cara aí vai sair, pega alguma coisa na console, e você fala assim, vamos. E aí eu virei e falei assim, vai, anda, dentro do carro. Aí o cara andou, fez, graças a Deus. Aí a hora que eu passei olhando assim, era o Clavelo, minha primeira cobertura espiritual, irmãos. Aí Deus só olhou para mim e só falou assim, olha só. Então, quantos de nós somos escravos dessa ira? A pessoa é um doce de pessoa, é gentil, mas entrou no carro, meu irmão, vira a outra pessoa. Isso é uma escravidão, você tem que romper com isso em nome de Jesus. Inveja. Escravos da inveja, muitas vezes você não consegue ver o outro prosperar, não consegue ver o outro melhor, não consegue ver o outro feliz. Ciúme também. Tem vários tipos de situação em que você pode estar preso. Amargura, orgulho, não sei quais. E aí Deus pode estar falando um outro tipo de escravidão que vem acometendo a sua vida e que te faz preso. Servidão do passado. Às vezes você está preso em alguma situação do passado, alguma acusação do passado que você sofreu, algum abuso do passado que você sofreu, alguma traição que fizeram contra você, algum erro que você cometeu, alguma palavra que foi dita sobre sua vida e você está escravo de tudo isso. E aqui eu quero fazer não é merchan, mas é do Ministério Zoe. Se você precisa de uma cura, existe um ministério que cuida disso na igreja, irmãos, que é o Ministério Zoe, que a pastora Adriana lidera, e tem sido uma bênção. Mas são coisas e situações que prendem. E nós não fomos libertos para vivermos presos, irmãos.
Amém? Pensa, você foi liberto para não precisar estar preso. Servidão do medo. Tudo você tem medo. Medo do futuro, medo de perder, medo de fracassar, medo de doença, medo de rejeição, medo de se tornar quem você não quer se tornar. Tudo você tem medo. E o medo tem um pouco a ver com ansiedade também. Você está sempre vivendo com medo de algo que nem sabe se vai acontecer. Aí então muitas vezes me traz para a terra. Ela fala, calma, você nem sabe, vive o dia. Amanhã a gente vai ver o que vai acontecer. E olha que eu não sou uma pessoa ansiosa, irmãos. E nem curiosa. Se você chegar para mim e falar assim, olha, preciso te contar um negócio legal para te contar. Irmãos, passou 2 minutos, já esqueci que você tem um negócio para me contar. Então eu não sou curioso. E também não sou ansioso, mas às vezes o medo ele me vem. E aí então eu me coloco de novo, você é crente. Ora, relaxa. Então o medo é mais uma das coisas. O medo ele pode ser um senhor cruel, irmãos. E se o medo tem sido o senhor na sua vida, essa manhã, em nome de Jesus, ele vai cair por terra. Amém? Você não precisa ter medo, porque o verdadeiro amor... Vocês sabem, tá vendo? Mas uma promessa que Deus fez, mas algo que Deus falou, que você sabe de cor e às vezes está vivendo com medo. E aqui entra a analogia com o povo de Israel, porque o povo de Israel, o povo hebreu, na escravidão, no Egito, sabia que existia um Deus, tanto que clamava a Ele, sabia das promessas, e Moisés foi lá para relembrá-lo de todas as promessas. E eles não ouviram. Talvez eles soubessem de cor, assim como vocês falaram de cor. Mas aquilo não era real. Aquilo não era rema. Aquilo não era vida de verdade. Era só uma palavra decorada. Agora que eu falei das duas passagens sobre a dura servidão e a ânsia de espírito, algo a gente precisa fechar aqui é como está a nossa mente e aquilo que a nossa mentalidade, ela vai definir a nossa identidade. Talvez esteja confuso. A nossa mentalidade, aquilo que nós cremos, aquilo que nós vivemos, vai definir a nossa identidade. Não é que vai definir a nossa identidade, mas vai tentar definir a nossa identidade. E aqui eu lembrei eu não sei se é uma história, se é real, se é estudo, me perdoem, se você souber, depois você me fala, mas existe uma história de um elefante, e aí eu não sei se isso é real, que os elefantes, normalmente você via no circo um elefante preso em um toco de madeira no chão, com uma corda. E ele fica preso ali, parado. Se o elefante fizer assim, ele estoura aquele toco. Mas ele foi desde infância, desde a mais tenra, desde que nasceu, ele foi colocado ali. E quando ele era um elefantinho, ele tentava sair e ele não conseguia. Ele tentava sair e aquele toco era muito pesado para ele. E ele foi crescendo assim. E aí agora, com nem sei quanto pesa um elefante, algumas toneladas, ele acredita que ele está preso naquele toco e ele não é capaz de sair. Essa é uma identidade deturpada. E, queridos, muitas vezes nós vivemos assim, irmãos. Deus tem promessas maravilhosas para nós. Deus tem promessas maravilhosas para você. Vou ler de novo aqui, rapidamente. Eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei, eu vos tomarei por meu povo, eu serei vosso Deus, eu vos levarei, eu vos darei como herança.
promessas maravilhosas, e a gente tem vivido como um elefante, cheio de promessas, cheio de potência, cheio de potencial, e não vivemos uma vida cristã, porque nós temos uma mente presa. E o povo hebreu, irmãos, eles foram tirados daquele lugar. Eles saíram. Você conhece a história. Mas eles continuaram presos, com a mente presa dentro do Egito. E por isso que uma frase conhecida, muita gente prega também, é: Deus tirou o povo dele do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo de Deus. E por isso, o povo, aquela geração, não o povo em si, porque o povo entrou na Terra Prometida, mas aquela geração que viveu na escravidão, não conseguiu tirar o Egito da mente. Porque houve tanta ânsia de espírito, tanta servidão, que o povo não conseguiu ouvir a Deus. E você conhece a história, murmuraram, reclamaram, pediram para voltar para o Egito, ficaram com saudade de cebola, ficaram com saudade de alho. Irmãos, nós somos chamados para sermos livres totalmente de todo cativeiro. O maior ponto é conseguirmos ser transformados na nossa mente. Não é isso que a palavra diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é um trabalho árduo, irmãos. Esse é um trabalho árduo. E eu lembrei de um texto que está em Ezequiel, não precisa abrir, Ezequiel 20. Ali Deus está falando para o profeta, falar aos anciãos do povo, e ele cita o povo hebreu. Ele fala assim, naquele dia, levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixavam os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Você vê o povo? Deus falou, eu falei. É basicamente isso que aconteceu. Ele falou através de Moisés, o povo não quis ouvir, o povo continuou idolatrando os deuses do Egito. A incredulidade, irmãos, ela é terrível. Quando nós colocamos algo entre nós e Deus, nós estamos sendo idólatras. E foi isso o que aconteceu com o povo. Não deixe que a dura servidão, que a nossa vida, que tudo isso que eu falei, todos os detalhes do nosso dia a dia, se coloquem entre você e o Senhor. E o povo não entrou na terra, essa geração não entrou por incredulidade. Hebreus vai dizer isso. Eles não entraram porque eles não creram. Eles ouviram, eles vivenciaram, eles viram, como eu falei, Êxodo viu pão caindo do céu todo dia, irmãos, 40 anos. Vê mar se abrir, vê uma coluna de fogo, irmãos, toda noite, uma coluna de nuvem, de fumaça de dia. Vê água saindo da rocha. Vê a serpente sendo levantada no deserto e curando todo mundo. Eles viram, eles vivenciaram, eles experimentaram, eles sabiam, eles pediram isso e eles não creram. E você acha que você vai crer só porque você é melhor do que eles? Eu acho que eu vou crer porque eu sou melhor do que eles.
Ah, mas eles não tinham o Espírito Santo. Verdade, irmãos. Acho que por isso que Deus deu tanto sinal. A incredulidade, ela nos afeta. Isso foi, irmãos, Deus foi falar isso para Ezequiel 600 anos depois do que tinha acontecido no Êxodo. Aí passou mais 500 anos e eu me lembrei de uma outra história. Essa é bem rápida e você conhece também, a história de Marta e Maria. Marta está lá trabalhando, Jesus está na casa delas. Marta, a palavra diz que ela estava ali distraída em muitos afazeres, muito afadigada, e Maria está aos pés de Jesus, e Marta fala: Ei, Senhor, você vai deixar minha irmã folgada aí ficar aos seus pés enquanto eu fico servindo? Dá uma dura em Jesus. E Jesus fala para ela assim: Marta, Marta, por que você está tão afadigada e ansiosa? E eu me remeti diretamente à ânsia de espírito e à dura servidão, porque ela estava ali presa no serviço, irmão. A servidão, eu preciso servir, preciso fazer, é algo que eu preciso estar fazendo, preciso estar produzindo, preciso estar... E afadigada por causa disso, e ansiosa para resolver os problemas. E ela, diz a palavra, perdeu a boa parte. Enquanto Maria escolheu a boa parte. É uma escolha, irmãos. As promessas estão aqui. Se a banda puder subir. As promessas estão colocadas diante de nós. Quer ver, ó? Tudo posso naquele... Pensar em outro aqui. Eu vim para que tenham vida e vida. Fala mais uma aí, vida. Fala mais uma, pastor. O Senhor é meu pastor? As promessas você conhece, irmão. Eu conheço de cor. Elas estão colocadas diante de nós, assim como Moisés falou para aquele povo. As promessas hoje estão diante de nós, nós sabemos. Muitas vezes nós já experimentamos muitas delas, mas ainda continuamos afadigados, ansiosos, e temos deixado a ânsia de espírito e a dura servidão, esses pecados, tudo aquilo que eu falei hoje de manhã, a gente tem deixado isso fazer separação entre nós e Deus. E aí nós somos aquele elefante, poderoso, forte, capacitado, vitaminado, e estamos lá presos num pecadinho desse tamanho, irmãos. Queria que você fechasse seus olhos e você falasse com o Senhor, enquanto a banda ministra. Queria que você pudesse abrir o seu coração a Deus. Falar: Senhor, eu realmente tenho estado amargurado, tenho sentido ansiedade, tenho sentido isso que o pastor Fabiano falou. Eu estou sob uma servidão que eu não quero mais viver, seja de pecado, seja de sentimento. Comece a falar com o Senhor está aqui. Lembre-se, o Senhor foi aquele que ouviu o clamor do povo hebreu e tomou uma decisão. O Senhor sempre toma uma decisão, irmãos. O Senhor não está aqui nesta manhã para não fazer nada. O Senhor está aqui nesta manhã porque Ele quer fazer algo. Ele quer ouvir de você aquilo que você precisa nesta manhã. Então, curve sua cabeça, vamos orar a Deus. Eu vou dar um tempo em silêncio enquanto a banda ministra. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão
tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de aliança, um Deus que realmente cumpre o que prometeu, e o Senhor não está longe, Deus. O Senhor está aqui ouvindo o clamor, Deus, de cada um, Deus, de cada pessoa, ouvindo o clamor do seu povo. Que nesta manhã o Senhor possa recolher, Deus, cada pedido, cada oração, cada clamor, Deus, e fazer conforme a tua vontade, atender conforme a tua vontade. Ouve, Deus, a súplica do seu povo. Deus, vem com braço forte, com mão forte, Deus, livrando de todo pecado, de toda situação que tem prendido cada um que está aqui nesta manhã, cada um em sua dura servidão, Deus. Cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus desafios. Pai, o Senhor conhece cada um de nós e o Senhor sabe do que precisamos. Queremos nessa manhã nos comprometer a ter um olhar daqueles que sabem quem são. Nós somos filhos do Senhor, salvos e lavados pelo sangue. Não queremos ser como a história do elefante, Deus, aquele que vai viver aquém daquilo tudo que foi prometido. Queremos ser a vida abundante prometida, Deus, independente da circunstância. Queremos exalar o bom perfume, queremos abundar e transbordar, Deus, da tua vida, para que todos aqueles que estão ao nosso redor possam ver que há algo diferente, e que esse poder, que essa vida abundante também está disponível. Em nome de Jesus, eu quero que você fique de pé, irmãos. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Na hora que a gente cantar Deus de aliança, Deus de promessa, eu quero que você cante com toda a sua força, jogando fora toda a incredulidade, lançando fora todo o medo, lançando fora tudo aquilo, como se você pudesse com a sua voz expulsar tudo aquilo que tem tentado te prender, tudo aquilo que tem te feito menor, tudo aquilo que tem te feito ficar aquém daquilo para o qual o Senhor te chamou. Amém? Temos um compromisso? Amém.